Sempre é tempo de estudar a Palavra de Deus. Eu estou de volta, depois de uma pequena pausa, e aí eu quero já lembrar você o seguinte, que eu vou ficar produzindo os vídeos de segunda a sexta, tá? Sábado e domingo eu vou dar a pausa, e aí a gente sempre retorna de segunda a sexta, então a gente tem vídeo sendo disponibilizado. Nós já estamos no Novo Testamento, começamos pelos Evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois estudamos Atos, que é o livro histórico que aparece no Novo Testamento. Hoje nós vamos começar a estudar as epístolas, e nós temos primeiro 13 epístolas que foram escritas por Paulo, e aí nós vamos dar início a essas epístolas hoje. Aí eu quero contar com sua participação, tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos, e eu peço mais uma vez que o Senhor dirija esse tempo, que seja proveitoso, que aprendamos da Tua Palavra, que sejamos desafiados a confiar nela. Em nome de Jesus, amém. Ok, gente, então para começar, então a gente vai começar aqui com as cartas de Paulo, são as cartas paulinas. Eu queria lembrar uma coisa para vocês, já que a gente está falando da carta, tá certo? No Novo Testamento a gente tem várias cartas de Paulo, por exemplo. Dentre elas a gente tem 1ª e 2ª Tessalonicenses e 1ª e 2ª Timóteo, por exemplo. No Novo Testamento você sempre vai dizer primeira, porque é a primeira carta, primeira epístola, tá certo? No Antigo Testamento você sempre vai dizer primeiro, porque você está se referindo a livro. Então é o primeiro livro dos reis, é o primeiro livro das crônicas. Aqui não, é sempre primeira, tá? Então, mais na frente a gente vai estudar a primeira carta aos Coríntios, tá? Então, por isso que é sempre primeira, tá? Então, Paulo escreveu 9 cartas para igrejas, são para as igrejas que estavam em Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. Ele também escreveu 4 cartas para pessoas. Ele escreveu ele escreveu 4 cartas, mas para 3 pessoas: Timóteo, Tito e Filemon, certo? Algumas dessas cartas elas foram escritas durante as viagens missionárias de Paulo, como Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Algumas outras foram escritas durante a sua prisão em Roma, que foram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E outras, as demais, elas foram escritas depois da prisão de Roma, que são as de 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Aí depois Paulo é preso mais uma vez, e aí dessa vez ele é martirizado, tá? E então não sai mais dali. Não se sabe ao certo quem deu início à igreja em Roma, tá certo? Mas a gente sabe, por exemplo, que a Epístola de Roma tem como tema o dom da justiça de Deus, palavra-chave os justos, e aqui um versículo que tem tudo a ver com o tema, que é: o justo viverá pela fé. A mensagem, resumindo a mensagem aos romanos, nessa carta, Paulo fala que todos nós somos pecadores e precisamos da salvação, que Deus enviou o Salvador e que aqueles que aceitam Jesus como Salvador têm seus pecados perdoados e garantem a vida eterna. Nesse livro, nessa epístola, também Paulo fala que Israel se afastou de Deus, mas ele permaneceria fiel e no futuro iria restaurar essa nação. Nesse livro também a gente vê Jesus sendo apresentado como o segundo Adão, ou seja, o primeiro faz com que o pecado entre no mundo e o segundo, Jesus, traz o perdão dos pecados. Então, aqui rapidamente para você entender Romanos. Agora, olha aqui, 1ª aos Coríntios, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, por isso que a gente diz primeira, tá? Ele escreve para os crentes em Corinto, na Grécia, e a cidade de Corinto, uma cidade muito importante, porque ela estava localizada num ponto estratégico, por onde passavam muitos viajantes e negociantes.
eu queria desafiar você a procurar no mapa a cidade de Corinto, para você observar exatamente como ela era esse ponto estratégico, tá? Na cidade de Corinto havia muitos templos de adoração a ídolos. A cultura dos gregos aqui na cidade de Corinto, eles tinham, em relação à cultura, eles tinham muito interesse pela riqueza e poder, e havia muitos costumes pecaminosos aqui rondando essa cidade, tá? Em relação à igreja, os crentes, eles sempre mostram muitas dúvidas a respeito de muitos assuntos, e essa primeira carta de Paulo, ela é escrita exatamente para responder a muitos desses questionamentos dos coríntios. A igreja passava por uma divisão, a igreja tinha uma divisão em grupos, alguns que apoiavam Paulo, outros que eram a favor de outros líderes, tá bom? Nessa epístola, então a gente pode classificar cada capítulo por um assunto. Aqui eu tenho uma lista deles, para você ver. Então, o primeiro epístola de Paulo tem 16 capítulos e cada um deles traz um assunto. O capítulo 1, unidade. O 2, sabedoria. 3, carnalidade. 4, fidelidade. 5, imoralidade. 6, litígio, que é a contenda formal, quando se leva uma confusão para a justiça. O 7, casamento. 8, ídolos. 9, direitos. 10, liberdade. 11, culto. 12, dons. 13, amor. 14, línguas. 15, ressurreição. E 16, últimas instruções. É muito interessante memorizar isso aqui, porque você acaba ajudando você a procurar informações no livro. Eu memorizei isso em 1988, quando eu estava fazendo o meu primeiro ano de teologia, para você ver. E essa memorização, ela está comigo até hoje, e quando eu quero saber informação a respeito de culto, aí eu sei que eu tenho que ir lá no capítulo 11, eu vou ter essa informação. Capítulo 12, os dons. Então assim, você pode memorizar, isso ajuda bastante. Então, só destacando o capítulo 13 de 1 Coríntios, que tem aquela descrição maravilhosa do que seria o amor, né? Muito utilizado esse texto. Agora, eu gostaria então que você fizesse como tarefa, que você procurasse identificar alguns desses pontos aqui que eu citei de Corinto. Cada capítulo desse traz um título, então você selecionar um título e buscar uma referência a respeito dele, tá bom? Então você pega um título, por exemplo, 13, amor, então, e pega um versículo, tá? E eu gostaria então de pedir que cada um trouxesse algum texto para a gente montar no nosso WhatsApp lá da igreja a lista desses 16 capítulos. Vamos lá tentar? Ok? Obrigado. Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.